O drama de um cristão. Era um belo dia de domingo. José acordou cedo, tomou banho, cantarolou alguns hinos e antes do café leu a sua Bíblia, meditou e orou. Sua alma estava em paz. Nenhum problema especial, nada que lhe trouxesse sensação de mal-estar ou desprazer. O dia estava lindo, e esse dia lindo casava-se com a leveza da sua alma. Ao sair de casa para o templo, ficou sabendo que naquela madrugada morrera um conhecido. Foi até o velório, conversou com os parentes, informou-se dos detalhes do falecimento, despediu-se e foi participar da escola dominical. Lá ele se reuniu com os irmãos, compartilhou da lição, retornou para casa, almoçou e deitou-se para dormir um pouco. Enquanto esperava pelo sono, de repente, um rápido pensamento invadiu sua mente e um aquecimento no estômago, acompanhado de um frio nos pés, trouxeram-lhe uma perturbação com angústia progressiva. Ficou impaciente, desconfortável, levantou-se do leito, sentiu uma tristeza profunda. Tomou a Bíblia para nela encontrar sossego, mas o seu espírito estava perturbado demais e sua mente desconcentrada pela angústia. A partir daquele momento, tudo começou a mudar. Foi como um incêndio, como um prédio desmoronando. Aconteceu assim, rápido, num abrir e fechar de olhos. Tornou a se deitar, mas o sono fugiu. Ficou taciturno, não tinha o que conversar. O olhar se perdeu no horizonte, mas a mente fazia perguntas. Naquela noite fez força para ir ao templo. Saiu levando consigo uma tristeza que até então não conhecia. Ao término do culto, retornou ao lar. Preferiu ficar à porta. A rua estava deserta, nenhum transeunte, mas mesmo assim ali permaneceu para pensar. Pensar em si, pensar nos seus pensamentos, pensar no que estava acontecendo, porque ele sabia que alguma coisa anormal o havia cometido. José estava se sentindo muito mal. Como os pensamentos podiam abater tanto o seu espírito? Eles não lhe davam sossego, eram persistentes, obsessivos. Ao invés de diminuírem, cresciam cada vez mais. Suas mãos gelavam e suavam, uma agonia esquisita estava no seu coração. Olhou para o céu em oração, buscando socorro. Contemplou o firmamento cheio de estrelas. Olhar para o céu lhe trouxe medo, porque se comparou com o infinito. Pensou na eternidade, na morte, no juízo de Deus, até que um estranho sentimento o invadiu, uma sensação de solidão, impotência, miserabilidade. Sentia-se terrivelmente atormentado. Continuou nessa luta por muito tempo. Já era tarde, logo amanheceria, era dia de trabalho. Entrou para dormir, deitou-se, mas não dormiu. A alma sem sossego deixava seu corpo agitado. De novo clamou ao Senhor, mas sua impressão era de como se os céus estivessem cobertos com uma camada de chumbo. Era como se Deus estivesse alheio à sua existência. Estava certo de que os ouvidos do Pai não ouviam o seu clamor. E dia após dia, a aflição e a tristeza ocupavam mais espaço em seu mundo interior. O sofrimento ia se tornando cada vez mais intenso e inexprimível. A sensação era de como se estivesse vivendo em trevas espirituais, uma alma vivendo na escuridão. Um inquietante pensamento de que Deus o abandonara enchia-o de desgosto. Perdeu o brilho da vida, a paz interior. Sentiu-se como um andarilho, desses que andam nos acostamentos das rodovias, sempre silenciosos, cabisbaixos, indiferentes, introspectivos, viajando num confuso mundo interior que os outros mortais não conhecem. O tempo foi passando e José foi perdendo a vontade de viver. Perdeu o sentido da existência. Toda a sua estrutura estava como que arruinada. Seu corpo atlético nada mais significava. A mente estava escurecendo. Nada mais o atraía. Sentia como se nada pudesse fazer e realmente não podia mesmo. Faltavam-lhe as forças. Queria sair daquela situação, encontrar a paz, sentir alegria, voltar a ter propósitos, mas nada podia fazer senão sentar e olhar para dentro de si mesmo em desespero e contemplar a desgraçada sorte que o acometera.
Estava cercado e sem alternativas. Não podia subir, saltar, correr, deixar aquilo tudo para trás e livrar-se. Amarguras e tristezas o cercavam. Tristeza, muita tristeza. Tristeza profunda. O que fazer? Quem o entenderia? Se Deus não o ouvia, quem poderia ouvi-lo? Na verdade, ele estava muito consciente de que uma tremenda crise espiritual o abatera. Chegou a esta conclusão porque as suas tristezas tinham cheiro de inferno. Sentia-se como se Deus estivesse em contenda com ele. Sentia-se na balança de Deus e achado em falta. E essa reflexão produzia nele um pesaroso sentimento de que estava condenado às penas eternas. Esse sentimento roubava-lhe a vontade para continuar vivendo. Por que viver? Viver para quê? Ele chegou a um ponto que entre viver ou morrer, nenhuma diferença havia. Foi pressionado por ideias absurdas de sumir. Chegou ao fundo do poço. Queria desaparecer, não existir mais. Queria deixar de ser o que era. Que significado tinham para ele as pessoas? Que utilidade tinha ele para elas? A depressão, seja qual for a sua causa, uma coisa ninguém pode negar. Ela é a pior crise existencial que um homem pode ter na vida. A alma de José continuava a gritar, mas ninguém o ouvia. Seu grito desesperado era como o daquele homem rico, no fundo do abismo, desejando a solidariedade de alguém, querendo sair de lá, receber pelo menos um pouco de consolação, ter a alma refrigerada, ainda que seja a ponta de um dedo molhado. José estava se sentindo amarrado por correntes espirituais inquebráveis. Desesperava-se mais e mais. Não podia escapar. Não podia sair daquela prisão de tortura. As portas estavam fechadas, trancadas por fora. Ele não podia sair. Enfim, a vida perdeu totalmente o sentido. Tristeza, solidão, angústia, sentimento de miséria, amargura e sofrimento ocupavam os seus pensamentos. Sua alma estava cada vez mais abatida. José era um jovem de bom testemunho, nascido num lar cristão, amava a Igreja de Cristo, era envolvido nos ministérios da igreja. E como isto podia acontecer com ele? Perguntava-se. Por que não consigo me libertar desse terrível pensamento que me deprime? Por que não tenho sossego no coração? Por que essa tristeza não desaparece? Por que essa angústia que me inferniza? Por que o Deus que tantas vezes esteve tão próximo a mim agora se distancia? Por que o saudável sentimento daquela maravilhosa graça murchou? Por que a certeza da salvação deu lugar à dúvida? Por que já não consigo me concentrar nas coisas lá do alto, nem nas daqui da terra, mas sou perseguido por um pensamento de morte eterna, separação eterna, inferno, demônios, trevas, diabo? Como é possível alguém nascido num lar cristão, que sempre procurou viver nos caminhos do Senhor, que nunca se afastou da igreja, que nunca trocou a igreja pelo mundo, como é possível se encontrar nessa terrível situação? Porventura Deus me esqueceu? Deus me abandonou? Ou nunca fui dele? Porventura sou um rejeitado? Um não escolhido para a vida eterna? Então orava mais intensamente. Ó Deus, onde estás? Responde-me, fala-me, ouve-me, atende-me, socorre-me. Estou desesperado, meu Deus. O jovem não era mais o mesmo. Nem ele se conhecia mais. Outrora cheio de vida, de sonhos, de companhias, de fé e alegria. Agora triste, profundamente triste. Sozinho e com a alma deprimida. Nada de esperança, nem um pouco de paz. Só angústia, angústia. Muita tristeza. Tristeza profunda. Esta é uma história real. Muito parecida com a de muitos outros que estão vivendo as mesmas experiências, lutas e dissabores, e neste momento estão se expressando como aquele homem justo, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Estou falando de Jó. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça luz sobre ele. Por que não morri no ventre materno? Por que não morri ao nascer?
Por que fui acolhido? Por que encontrei peitos para mamar? Por que em vez de meu pão me vêm gemidos? Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. O que me vem é mais perturbação. Se eu tivesse morrido, agora estaria em descanso. Está no capítulo 3 de Jó.